Bom dia mais uma vez. Cá estamos. Para quem não viu o vídeo anterior, eu disse que não estou bem de saúde hoje e por isso estou nessa rede, certo? Tentando gravar esse vídeo para vocês. Então não será nas condições melhores hoje, né? Estamos falando do primeiro reinado. O primeiro reinado ele durou de 1822 até 1831. E aí percebam, foi apenas 9 anos, né? E o que aconteceu nesse primeiro reinado? Muita confusão, né? Dom Pedro I era um sujeito extremamente autoritário. E aí ele rompeu com meio mundo de gente, né? Como por exemplo José Bonifácio, que tinha sido um dos grandes incentivadores da independência em 1822. Ele brigou logo nos primeiros anos, né? Depois teve que debelar a Confederação do Equador, como eu disse para vocês, matando o popular Frei Caneca. E tentou impor com mão de ferro as suas vontades por todo o país. Mas ele tinha muitos opositores, né? E havia um medo real de que ele acabasse devolvendo o Brasil para Portugal. Exatamente. Havia até um partido que defendia tal ideia, né? Que era chamado Partido Português. Havia ainda muitos portugueses por aqui e eles tinham interesses comerciais em realiar, e políticos, claro, em realiar Portugal e Brasil, né? Olha só. E havia também o Partido Brasileiro, que era o partido que apoiava o Dom Pedro e tudo, mas havia também o Partido Radical, que era o partido dos ideais revolucionários vindo do iluminismo, que queria realmente que as coisas se tornassem iluministas, não só esse arremedo, né, que a Constituição de 1824 estabelecia, a tal da Constituição da Mandioca, lembra? Só os ricos podiam votar, a escravidão foi mantida, né? Então a estrutura social e de poder de antes da independência, ela foi mantida tal e qual, certo? A diferença é que agora tudo girava em torno do Dom Pedro I, nosso ditadorzinho, né? E aí veja, o imperador era na verdade um ditador, né? E aí em 1827 houve a questão cisplatina. E aí veja, mais uma confusão para Dom Pedro resolver. O que acontece? A região do Uruguai, ela não tinha fronteiras claramente definidas como hoje. E uma parte dela era dos portugueses. Logo, quando o Dom Pedro proclamou a independência, ele proclamou a independência de todas as colônias portuguesas da América, né? Lembra-se daquela confusão, né? Do Batalha de Genipapo e tudo mais. O fato é que todas ficaram sob domínio dele. E aí incluiu a Cisplatina, que é o atual Uruguai, né? Só que os uruguaios, eles não se sentiam parte do Império Brasileiro. A primeira diferença é que eles falavam espanhol e guarani, né? Até hoje o Uruguai fala duas línguas: espanhol, a língua do colonizador, e guarani, a língua dos indígenas. Vejam só, né? Nem para o Brasil ter se inspirado, né? A gente podia falar duas línguas, podia falar o tupi, ou outra língua indígena, e o português. Bem, enfim. Fizemos a opção por ser monoglotas, né? Ou seja, falar só uma língua. E aí, esse não era o único motivo, né? Havia também motivos comerciais, né? O Uruguai ficava ali na beira do Rio da Prata, portanto, ele tinha chance de controlar o fluxo, principalmente de contrabando, né? Que vinha das antigas colônias, agora independentes, e que passava pelo Rio da Prata em direção ao Atlântico, e portanto em direção à África e principalmente à Europa, né? Então, isso tudo estava sendo taxado, né, com mão de ferro por Dom Pedro I, e o Uruguai achava que estava em desvantagem, né, por conta disso. E aí eles fizeram a guerra da Cisplatina, para poder se separar de Dom Pedro. Dom Pedro gastou rios de dinheiro mandando tropas para Cisplatina. Ele não queria perder aquela parte do território por nada. O principal motivo era orgulho, não exatamente econômico, né, porque era muito difícil controlar o tráfico. E boa parte do dinheiro não era taxado de impostos mesmo, né? Então, na verdade, o Dom Pedro acabava não botando na mão naquele dinheiro todo, né? Era muito mais fácil se realmente o Uruguai se tornasse independente e passasse a controlar melhor aquele fluxo. E aí, depois de muito desgaste e muita impopularidade, finalmente o Dom Pedro I teve que arregar e perdeu a Cisplatina. Exatamente.
Então, simplesmente o Uruguai se tornou independente e o Dom Pedro I teve que voltar com o rabinho entre as pernas, né? Então vejam, Confederação do Equador, Guerra Cisplatina, muita confusão, né? Exato. E a partir desse momento, Dom Pedro teve que enfrentar também conflitos internos. Exatamente. A questão com os partidos, né? Partido Português, Partido Brasileiro, Partido Radical, se intensificava, né? Dom Pedro I tinha cada vez menos apoio, estava cada vez mais isolado e mandava prender todo mundo que falasse mal dele, principalmente os jornalistas. E tinha muita coisa para se falar mal do Dom Pedro, vocês nem imaginam. Exato. Dom Pedro era um tremendo de um mulherengo, né? Tinha mulheres espalhadas pelo Brasil todo e tinha até mesmo amantes oficiais, como por exemplo a Marquesa de Santos. Inclusive dizem que quando ele estava na viagem lá pelo tal do Rio Ipiranga e teve aquela diarreia e quase simultânea a ela proclamou a independência, ele estava exatamente visitando a Marquesa de Santos, né? Uma espécie de amante oficial, né? E ele escrevia cartas extremamente picantes para a Marquesa de Santos, né? Por exemplo, ele dizia que ia beijá-la onde o sol não alcança, né? A historiadora Marideu Priori revela essas cartas, né? Meu historiador é um fofoqueiro mesmo, né? Enfim, e ele tinha várias amantes e tudo, e tratava a mulher, né? A dona Teresa Cristina, né? A Teresa Cristina mesmo? Acho que é. Depois eu confiro pra vocês. Eu tô desmemoriado hoje. Ele tratava sua mulher muito mal, né? Por exemplo, dizem que ele teria jogado ela da escada, né? E chutado ela até ela quebrar o fêmur, o osso da perna, mesmo ela estando grávida. Nossa, que crime terrível. Bom, ninguém sabia exatamente se o que era calúnia, o que era difamação, afinal ele não era amado por ninguém, e o que era verdade, né? O fato ele tinha muitos amantes, era extremamente mulherengo, o que não era incomum para um monarca, né? O modelo europeu, como ele era. E além dessa vida pessoal conturbada, né? Ele era um sujeito de poucos amigos, autoritário, brigão, né? Então ele acabou se vendo extremamente isolado, né? E mandando prender todo mundo que falava mal dele. E é justamente pela prisão de um jornalista que ocorreu uma grande confusão, né? Que meio que apressou a saída dele, né? Houve um grande quebra-quebra no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, né? E aí o Dom Pedro I reagiu com violência para desfazer esse quebra-quebra de opositores, né? E o desgaste foi tão grande que parecia questão de tempo até que o Dom Pedro finalmente tomasse uma decisão. Muita gente dizia que a decisão dele seria reanexar Brasil a Portugal. O Brasil corria o risco de voltar a ser colônia. Outros diziam que ele voltaria para Portugal porque havia uma questão sucessória em Portugal ocorrendo simultaneamente. Exatamente. A filha dele, que tinha apenas 4 anos de idade, lutava para ser a sucessora direta de Dom João VI, que já estava nas últimas, né? Já estava doente. E o Dom Pedro I queria garantir que a sua filha fosse a sucessora. E aí veja, ele queria ter a família governando os dois países, né? Tanto o Brasil quanto Portugal. Só que o irmão de Dom Pedro, que morava lá em Portugal, achava que tinha mais direito ao trono do que a sua sobrinha, filha do cara que resolveu fundar outro país, independência de outro país, justamente a colônia, a ex-colônia portuguesa, né? Então, se você olhar assim, tem uma certa lógica esse pensamento, né? Parece até que ele realmente tinha muito mais direito do que o Dom Pedro. Mas o Dom Pedro não achava isso, então o Dom Pedro rompeu, extinguiu, abdicou do trono para voltar para Portugal, para lutar pela sucessão, certo? Não durou muito esse empreendimento do Dom Pedro, porque ele acabou morrendo 3 anos depois que saiu do Brasil. Em 1831 ele abdicou, em 1834 ele acabou morrendo lá em Portugal. As pessoas naquela época viviam menos, né?
Realmente a medicina não prestava, né? A vida era cheia de vícios, né? E tudo, as pessoas não lavavam a mão, né? E aí pegava doença, morreu. Então Dom Pedro morreu e o Brasil teve o fim do seu primeiro governo, o fim do primeiro reinado. A questão era o que fazer agora, né? A Constituição não era muito clara, né? Na próxima aula a gente vai ver o que aconteceu depois, né? E quais as consequências disso. Tchau, gente. Obrigado pela paciência. Bye, bye.